Fala, querido! Olha só quem chegou! Sim, é a minha carta de condução portuguesa. E o que significa? Que a partir de agora eu posso dirigir livremente pela União Europeia sem nenhum tipo de restrição. E aí eu estou aproveitando para gravar esse vídeo para contar para você por que a sua CNH brasileira não tem validade na União Europeia. Vamos lá? Mas antes, se você está chegando aqui, eu sou o Josué, eu sou um brasileiro que vive nesse motorhome aqui na Europa e eu compartilho um pouco das minhas viagens, do meu dia a dia e dos desafios que é viver no motorhome. Antes que apareça aqui um monte de hater dizendo para mim, eu já fui 50 vezes para a Europa e nunca tive problema, né? Inclusive eu tenho a PID, né? Que é a Permissão Internacional para Dirigir. Então, calma lá. Esse vídeo é para quem quer viajar por um longo período aqui pela Europa. Se você vem de férias aqui, sei lá, por 10 dias, por 15 dias, e aí você aluga um carro, etc., sim, a sua carta de condução, né, a sua carteira de habilitação, ela tem validade. Mas eu também quis gravar esse vídeo, por quê? Porque eu tô vendo um monte de brasileiro, né, vindo viver na Europa para viajar de motorhome, e aí surgem as dúvidas, o que vale, o que não vale. No geral, ninguém se preocupa com essa história de CNH, porque a gente tem o entendimento que a nossa carteira vale em qualquer lugar, e que se você tem a PID, ela vale indistintamente, correto? Não é verdade. E aí, ó, eu gravei aqui uns tópicos, né, para a gente conversar, e aí vamos pro primeiro, né? É diferente se eu sou um turista e se eu sou um residente? Sim. E aí, esse é o principal ponto de partida que você tem em mente. Se você vem como turista, quanto tempo vale o seu visto de turista aqui na União Europeia, em qualquer país que você desembarcar primeiro? Vale 90 dias dentro de um período de 6 meses. Aí procura lá que tem as regras no espaço Schengen, como é que você faz essa conta direito. Mas, grosso modo, quer dizer que a sua carteira de habilitação ela vai valer o tempo do seu visto, que é só de 90 dias. Então, suponhamos que você quer passar um ano viajando pela Europa. Como isso é possível? É até possível você fazer isso. Já tenho visto gente que tem feito, que eles fazem, intercalam, né? Eles passam 3 meses dentro dos países que fazem parte do bloco, e outros 90 dias, enfim, fora dos países que estão fora do bloco, e aí assim eles conseguem alternar essa permanência por um longo período aqui. Mas a forma mais fácil de você viajar para a Europa, eu não vou falar disso nesse vídeo, eu conto lá no primeiro vídeo do canal, eu vou deixar aí no card, a minha história de como é que eu vim parar aqui na Europa e como é que eu consegui comprar esse motorhome sem ser um residente, inclusive financiado. No final do vídeo eu vou contar, inclusive, alguns caminhos que você pode utilizar para isso e como eu posso te ajudar caso você precisa dessa ajuda, tá? Mas enfim, uma vez que você quer vir viver viajando aqui, se esse é seu sonho também, como era o meu, a forma mais correta de fazer isso é você pedir uma residência legal em um dos países, né? O que eu fiz foi isso, eu pedi uma residência aqui em Portugal. A partir do momento que você é residente aqui, eu não sou cidadão, eu sou um residente, né? Você vai ter esse documento aqui, né, que é o meu título de residência, que é um documento válido em toda a União Europeia, aceito como um membro aqui, quer dizer, um residente de um Estado-membro, como se chamam aqui os países que integram a UE. Tá? Só que aí, alguns países têm regras distintas para o uso das carteiras de habilitação. Né? Eu sei que muita gente sabe, e eu vou falar aqui de Portugal como funciona. Então, uma vez que você vem viver em Portugal, que você é um residente, a sua carteira de habilitação ela vale aqui. Existe acordo de lateralidade, né, reciprocidade, não sei qual é a expressão correta, com o Brasil, que permite que você e os portugueses no Brasil dirijam aqui durante o período de vigência, então, da sua CNH brasileira. Eu nem deveria estar com essa CNH, já vou contar para vocês por quê. Só que aí tem algumas regras, né? Por exemplo, se você vai viver aqui, sei lá, por 2 anos e a sua carteira vai vencer daqui 6 meses, você dançou. Ela vence e você não consegue renovar, você só consegue renovar no Brasil, você vai ter que voltar para o Brasil para você renovar. E aí o governo português, tem um outro detalhe, você pode utilizar a sua, vamos supor que você veio viver aqui e você está 1 ano vivendo aqui, e aí você vai fazer uma viagem, você fala, eu vou até a Itália de carro, eu vou aqui para a Espanha, que é aqui do lado. A minha carteira de habilitação é válida, né? Não. Não, porque o acordo de lateralidade é só com o Brasil. Então, se você tem um título de residência e você já mora aqui há 1 ano, e você vai à Espanha e você não tem uma carta de condução portuguesa, você não pode utilizar isso aqui. Por quê? Porque lembra lá do começo? A sua carteira de habilitação ela vale o período do seu visto de turista. Se você não é turista, então você é um residente.
Se você não é nenhuma das duas coisas, você é ilegal e vão colocar você para fora. E essa é uma coisa que pouca gente conta, e que não é um bicho de sete cabeças. Os outros países, por exemplo, Itália, Espanha, elas concedem essa validade da sua carteira de habilitação no período, se você pediu residência lá. Vamos supor que você se mudou, pediu uma residência lá, tem um visto de nômade, por exemplo, e você está morando, ou aquele visto que está se falando muito agora, que é o de procura de trabalho, está morando lá na Espanha, a sua carteira vale por um período. Depois você precisa fazer a troca pela carteira de condução, carta de condução local, né? E aí, assim, o que diz as regras da União Europeia? Eu vou até deixar um link aí para vocês desse site aqui, né, que é do próprio bloco da UE. Nesse site ele diz que se você tiver uma carta de condução emitida por um dos países membros, qual é a palavra, qual é a construção correta? Para um dos estados membros, ele é válido indistintamente. E se o país membro fez a troca de uma carta de condução de um estado terceiro por uma carta de condução obviamente de um estado membro, a UE reconhece, ou seja, todos os países obrigatoriamente reconhecem a sua carta de condução. Então é assim, ó, isso é unânime. Se você vem morar aqui, você tem que trocar a sua carta de condução, ou você vai ter que fazer uma autoescola, se você deixar vencer, por exemplo, localmente, e fazer todo o trâmite do que rege a legislação daquele país, tá? Então, como é que eu faço para tirar essa carta de condução? Cara, tem um monte de vídeo contando como é que é esse procedimento aí. É um procedimento super simples. A gente preenche um formulário, anexa ali uma foto real da carta de condução brasileira. Eles querem pegar esse QR Code, porque eles fazem uma validação e tal. Inclusive, se você tem aquela carteira de habilitação duas antes dessa aqui, né? Porque essa aqui foi emitida recentemente. Ela não vale, tá? Só vale a carta de condução que tem o QR Code. Eles não fazem a troca se não for essa. Você anexa esses documentos e você precisa fazer um exame médico, que eu fiz ele em 5 minutos, numa consulta online, que eu paguei 25 euros, mas você pode fazer lá no seu centro de saúde. Eu fiz online, escolhi pagar porque era mais rápido. E aí você encaminha essa documentação, eles confirmam, te mandam um e-mail com um ok, e aí emite um boleto de pagamento, que se eu não estou enganado também foi de 30 euros. E uma vez que ele compensa, eles dizem que você pode se apresentar em um IMT, né, que é o órgão de trânsito aqui em Portugal, para você fazer a entrega da sua carta de condução, e é por isso que eu não deveria estar com essa. Já te explico por que eu estou. Você entrega a sua carta de condução, entrega lá o formulário, e em 15 dias você vai receber, então, a sua carta de condução portuguesa. Simples desse jeito. Porém, você tem que ser um residente aqui. Eu tenho um visto D7, que é um visto para quem tem renda fora do Brasil, né? Você comprova que você tem meio de subsistência e você aplica para esse visto lá no Brasil, eles concedem esse visto, aí você vem para cá e aí aqui, né, concede então o seu título. Não é nada automático, tudo tem uma burocracia. Se você procurar aí você vai descobrir. Então, uma vez que você seja um residente, você pode ter a sua carta de condução. Eu estou então finalmente podendo sair de Portugal para fazer a minha viagem pela Europa, que foi para isso que eu vim para cá, porque agora eu tenho então a minha carta de condução, agora eu tenho o carro, agora está tudo certo. Eu estou pronto para isso e logo eu vou anunciar uma longa jornada que eu vou começar a viajar por aí, vocês vão poder acompanhar aqui. Bom, mas quanto tempo vale então essa carteira, Josué? Bom, as regras aqui em Portugal, elas são um pouco confusas. Até 2013 tem uma regra, 2016 tem outra, dali para frente tem outra. Mas, grosso modo, vale 15 anos até você completar 60 anos. Essa minha carta de condução, a data de vencimento dela está para 2040. E aí você, inclusive quando você vai trocar, né, uma das regras, existem regras lá, você tem que ter menos de 60 anos e tal, tem que cumprir algumas regras. Um deles é que esse documento tenha menos de 15 anos. E, gente, no Brasil não emite carta de condução, né, CNH para valer 15 anos. Né? Acho que era 10 anos no governo anterior, acho que agora voltou para 5 de novo. E por uma certa idade também vai renovando de 5 em 5. Né? Bom, então, se você quer vir viver na Europa, se você quer vir viajar de motorhome, esse é um outro fator que você tem que levar em conta. Tá? Você vai ter que fazer essa troca da sua carta de condução. Então, você vai precisar se organizar
para começar essa sua viagem leva algum tempo, alguns meses, até você conseguir resolver tudo aqui e poder viajar indistintamente. Agora, tem outra coisa que eu quero aproveitar e te contar aqui. Você sabia que você pode comprar o seu motorhome sendo um turista? Sim, você pode fazer isso. Se você, por exemplo, tem planos de vir viajar, né, pela Europa a cada 6 meses, uma vez por ano, e quer ter um carro aqui, você pode fazer isso, tá? E eu posso te ajudar com isso. Se você tem interesse, me manda uma mensagem aí que a gente conversa sobre isso. Você pode ter esse carro aqui em Portugal, inclusive você pode alugar, você pode fazer renda com esse carro nesse período, né? Eu posso te ajudar com todo esse processo, mas a gente conversa melhor num outro vídeo que eu pretendo gravar só para contar como é que funciona esse procedimento. Ah, peraí, por que eu tô com a carteira de habilitação brasileira, sendo que ela tem que ser entregue lá no IMT para poder pegar a carta de condução portuguesa? Porque o governo brasileiro me mandou essa carteira de habilitação aqui, porque o modelo foi trocado, né? Então, espontaneamente o Detran, lá, não sei se todo lugar foi assim, espontaneamente o Detran lá da minha região, do Mato Grosso do Sul, que eu sou de Campo Grande, mandou entregar essa carta de condução, e eu fui ao Brasil rapidamente no mês passado, e a minha irmã me levou, mas eu já tinha entregue a que eu tinha em mãos aqui, e aí acabei ficando com essa via, mas grosso modo ela não tem validade nenhuma aqui, e não tem por que apresentar. Inclusive, quando eu vou ao Brasil, eu posso usar tanto essa aqui, como eu posso apresentar a carta portuguesa também, que ela também tem validade lá. Então não se preocupe, então é por isso que eu tô com essa aqui, não é o comum, é porque o governo mandou essa aqui porque o modelo foi trocado e aí espontaneamente eu recebi ela, beleza? Então é isso. Se você sonha em viver no motorhome na Europa ou fazer uma longa viagem por aqui, conta comigo e acompanha esse canal que tem muita coisa pela frente, beleza? Até a próxima.